Olá, se você está ouvindo isso agora, quero que saiba que estou genuinamente feliz que você esteja aqui. Não importa se é de madrugada e você está tentando acalmar a mente antes de dormir, ou se é tarde da noite e você simplesmente precisa de companhia enquanto a casa silencia ao seu redor. Adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo esta noite. Talvez esteja sob um céu estrelado no hemisfério sul, ou talvez a neve esteja começando a cobrir sua janela no norte. Onde quer que você esteja, este momento é seu. Antes de começarmos, se você está gostando deste tipo de conteúdo, aquele like gentil faz toda a diferença para que mais pessoas possam encontrar esses vídeos. E se você ainda não se inscreveu no canal, considere fazer isso. Há uma jornada inteira de ideias estranhas e maravilhosas esperando por você. Para aqueles que já estão inscritos, obrigado. De verdade. Você não imagina o quanto significa saber que há pessoas por aí que querem explorar esses mistérios comigo. E agora, vamos falar sobre algo absolutamente perturbador. Algo que pode fazer você questionar se a vida que você está vivendo é realmente a única vida que você está vivendo. Respire fundo. Isso vai ser interessante. Pense na última decisão que você tomou hoje. Talvez tenha sido algo simples. Você escolheu chá em vez de café. Você pegou o caminho mais longo para casa porque estava um dia bonito. Você enviou aquela mensagem ou decidiu esperar até amanhã. Decisões pequenas, aparentemente insignificantes. Mas aqui está algo estranho que você pode ter sentido. Às vezes, quando fazemos uma escolha, há um fantasma de inquietação que nos acompanha. Uma sensação sutil, quase imperceptível, de que estamos deixando algo para trás. Como se ao escolher um caminho, pudéssemos sentir o peso do caminho não escolhido. Essa sensação não é imaginação. Ou melhor, talvez seja mais real do que imaginamos. Porque existe uma hipótese na física moderna, uma ideia que começou como matemática pura e se transformou em uma das propostas mais perturbadoras sobre a natureza da realidade. Uma hipótese que sugere que você não está vivendo apenas uma vida. Você está vivendo todas as vidas possíveis, simultaneamente, agora, neste exato momento. Cada escolha que você fez, cada decisão que tomou, cada vez que virou à esquerda em vez de à direita, cada palavra que disse ou deixou de dizer, criou uma ramificação. E nessa ramificação, outra versão de você continuou existindo. Tão real quanto você, tão consciente quanto você, vivendo uma vida que é ao mesmo tempo completamente diferente e estranhamente similar à sua. Parece ficção científica, não é? Parece o tipo de coisa que você encontraria em um filme ou em um romance barato de aeroporto. Mas não é. Isso vem diretamente das equações da mecânica quântica, das mesmas equações que nos deram lasers, computadores e semicondutores. As mesmas equações que foram testadas bilhões de vezes e nunca falharam. Neste vídeo, vamos flutuar suavemente por uma das ideias mais estranhas e mais belas da física moderna. Vamos explorar a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Vamos conhecer o físico solitário que propôs essa ideia e foi ridicularizado por isso. Vamos entender por que a matemática nos força a considerar que o universo se ramifica a cada instante em infinitas versões de si mesmo. E vamos tentar compreender o que isso significa para você, para a sua identidade, para as suas escolhas, para o peso do arrependimento e para a sensação misteriosa de que, de alguma forma, você já viveu este momento antes. Aconchegue-se, feche os olhos se quiser, deixe sua mente flutuar. Porque esta jornada vai nos levar a lugares onde a lógica se curva e onde a própria ideia de você começa a se dissolver em possibilidades infinitas. Vamos começar com algo familiar. Algo que você faz todos os dias sem pensar duas vezes. Você acorda de manhã e sua mente começa a calcular o dia.
Você precisa ir ao trabalho ou pode trabalhar de casa? Vai sair para correr ou vai dormir mais 15 minutos? Vai ligar para aquela pessoa ou vai esperar que ela ligue primeiro? Seu cérebro está constantemente executando simulações, projetando futuros possíveis, tentando prever as consequências de cada escolha. E aqui está o que é fascinante. Você pode sentir esses futuros. Não literalmente, é claro, mas há algo na sua consciência que parece sintonizar com as possibilidades. Você imagina o café quente descendo pela sua garganta e pode quase sentir o gosto. Você imagina a conversa difícil que precisa ter e pode quase sentir a tensão no seu peito. Esses futuros imaginados têm uma qualidade estranhamente real. Eles existem em algum lugar na sua mente, como se já estivessem acontecendo. A física clássica, a física de Newton, diria que isso é apenas imaginação, que existe apenas um futuro real, um futuro determinado pelas leis da causa e efeito, e que sua tarefa é simplesmente descobrir qual é. Todas as outras possibilidades são apenas fantasias, sombras sem substância. Mas a mecânica quântica conta uma história diferente, uma história muito mais estranha. Para entender essa história, precisamos voltar para o início do século XX, para um dos experimentos mais simples e mais perturbadores já realizados. Um experimento que parece tão inocente que você poderia fazê-lo na sua cozinha, mas que acabou revelando algo profundamente estranho sobre a natureza da realidade. O experimento da fenda dupla. Imagine que você tem uma fonte de luz, uma placa com duas fendas verticais e uma tela atrás para capturar o que passa. Você aponta a luz para as fendas. O que você espera ver na tela? Bem, você esperaria ver duas linhas brilhantes, correspondendo às duas fendas. A luz passa por uma fenda ou pela outra, e você vê dois pontos iluminados. Simples. Mas não é isso que acontece. O que você vê é um padrão de interferência, uma série de listras claras e escuras alternadas. O tipo de padrão que você veria se a luz fosse uma onda, se ela passasse por ambas as fendas simultaneamente, e as ondas se interferissem uma com a outra, criando regiões de reforço e regiões de cancelamento. Tudo bem, você pensa. A luz é uma onda. Problema resolvido. Mas então os físicos começaram a fazer o experimento com partículas individuais, com elétrons únicos, com fótons únicos, uma partícula de cada vez. Agora certamente você veria duas linhas, certo? Uma partícula tem que passar por uma fenda ou pela outra. Não pode passar pelas duas. Exceto que pode. De alguma forma, inexplicavelmente, mesmo enviando uma partícula de cada vez, o padrão de interferência ainda aparece, como se cada partícula individual passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferindo consigo mesma. E fica mais estranho. Se você colocar detectores nas fendas para observar por qual fenda cada partícula passa, o padrão de interferência desaparece. Agora você vê apenas duas linhas. A partícula se comporta como uma partícula, não como uma onda. Como se o simples ato de observar mudasse fundamentalmente o que a partícula está fazendo. Isso não faz sentido. Isso viola tudo o que achamos que sabemos sobre como o mundo funciona. Uma partícula deveria estar em um lugar ou em outro. Não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E certamente não deveria se importar se estamos olhando ou não. Mas a matemática da mecânica quântica descreve perfeitamente o que está acontecendo. Ela diz que antes de observarmos, a partícula existe em uma superposição de estados. Ela está passando pela fenda da esquerda e pela fenda da direita simultaneamente. Ambas as possibilidades são reais. Ambas estão acontecendo. É apenas quando observamos que a superposição colapsa e a partícula se torna definitivamente uma coisa ou outra. Mas aqui está a pergunta que atormentou os físicos por décadas.
Para onde vai a outra possibilidade? A interpretação padrão, desenvolvida por Niels Bohr e Werner Heisenberg em Copenhague nos anos 1920, diz que a outra possibilidade simplesmente deixa de existir. Ela nunca foi realmente real. Era apenas uma potencialidade matemática que se evaporou no momento da observação. Mas isso sempre pareceu insatisfatório. Como algo que estava tendo efeitos reais, criando padrões de interferência observáveis, pode simplesmente deixar de existir? Como a realidade pode decidir o que é real apenas porque alguém está olhando? Durante décadas, os físicos aprenderam a calar a boca e calcular. A mecânica quântica funcionava perfeitamente para prever resultados experimentais. Então, por que se preocupar com o que ela realmente significava? Por que perder tempo com filosofia quando a matemática estava funcionando? Mas havia um jovem físico que não conseguia parar de pensar sobre isso. Um homem que olhou para as mesmas equações que todos os outros estavam usando e viu algo que ninguém mais estava disposto a ver. Seu nome era Hugh Everett III. Em 1957, Everett era um estudante de doutorado em Princeton, trabalhando sob a orientação do famoso físico John Wheeler. Ele estava profundamente insatisfeito com a interpretação de Copenhague. Não fazia sentido para ele que a observação tivesse esse poder mágico de colapsar a realidade. Parecia arbitrário, não físico. Então, Everett fez algo radical. Ele pegou as equações da mecânica quântica e as levou completamente a sério. Ele disse: e se não houver colapso? E se ambas as possibilidades continuarem existindo? O que ele descobriu foi matematicamente elegante e filosoficamente perturbador. Se você remove o colapso da função de onda das equações, se você simplesmente deixa a matemática evoluir naturalmente, você obtém um universo que está constantemente se ramificando. A cada medição, a cada interação quântica, a cada momento em que uma partícula enfrenta uma escolha entre estados possíveis, o universo se divide. Ambos os resultados acontecem. Ambos são reais. Mas eles acontecem em ramificações diferentes da realidade que não podem mais se comunicar uma com a outra. Você está passando pela fenda da esquerda em um ramo. Você está passando pela fenda da direita em outro ramo. Ambos os vocês são igualmente reais, igualmente conscientes, mas vocês não podem se ver, porque existem em versões diferentes do universo. Everett chamou isso de teoria da função de onda universal. Mais tarde, ficou conhecida como a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. A reação foi brutal. Niels Bohr, o patriarca da física quântica, recusou-se a levar a ideia a sério. Outros físicos ridicularizaram. Everett apresentou sua tese, obteve seu doutorado e então saiu da física acadêmica para sempre. Ele foi trabalhar no Pentágono, estudando teoria de jogos e estratégia nuclear. A interpretação de muitos mundos foi largamente esquecida, mas a matemática não desapareceu. As equações ainda estavam lá, ainda sugerindo que o universo se ramifica. E lentamente, muito lentamente, alguns físicos começaram a perceber que talvez Everett estivesse certo. Talvez a realidade realmente se divida a cada instante. Talvez todas as possibilidades realmente aconteçam. Hoje, a interpretação de muitos mundos é levada muito a sério. Não é a visão majoritária, mas tem defensores apaixonados entre alguns dos físicos mais brilhantes do mundo. David Deutsch, em Oxford. Sean Carroll, no Caltech. Max Tegmark, no MIT. Pessoas que olharam para a matemática e disseram: sim, isso realmente parece ser o que as equações estão nos dizendo. E se eles estiverem certos, as implicações são vertiginosas.
porque não estamos falando apenas de partículas passando por fendas. Estamos falando de tudo. Cada átomo no seu corpo está constantemente fazendo escolhas quânticas. Esquerda ou direita. Spin para cima ou spin para baixo. Absorver esse fóton ou deixá-lo passar. E se o universo se ramifica em cada uma dessas escolhas, então o número de ramificações é incompreensível. Astronômico, não chega perto. É literalmente infinito. Neste momento, enquanto você respira, seu corpo está fazendo trilhões de escolhas quânticas por segundo. E em cada uma delas, o universo se divide. Há uma versão de você onde aquele átomo de oxigênio se ligou a essa molécula de hemoglobina. E a outra versão, onde ele se ligou a uma molécula ligeiramente diferente. Ambas são reais. Ambas estão conscientes. Ambas acham que são você. E não para por aí. Porque suas escolhas macroscópicas, as decisões que você acha que está fazendo conscientemente, também têm componentes quânticos. Os neurônios no seu cérebro são governados por processos eletroquímicos que, no fundo, são quânticos. Quando você decide virar à esquerda ou à direita, quando você decide dizer sim ou não, quando você decide levantar ou dormir mais 15 minutos, pode haver ramificações acontecendo. Pode haver versões de você fazendo escolhas diferentes. Você aceitou aquele emprego. E você também não aceitou. Você disse eu te amo. E você também ficou em silêncio. Você pegou o avião. E você também perdeu o voo. Todas essas versões de você existem em ramificações diferentes da realidade. Cada uma pensando que é a única. Cada uma carregando suas próprias memórias, seus próprios arrependimentos, suas próprias esperanças. Se isso parece perturbador, você não está sozinho. A ideia de que você está sendo constantemente multiplicado em versões infinitas de si mesmo é profundamente desconfortável. Ela desafia nossa intuição mais básica sobre o que significa ser um indivíduo, sobre o que significa ter uma vida. Mas também há algo estranhamente libertador nisso, não há? Se todas as versões existem, então nenhuma escolha é definitiva. Você não fechou portas, você as abriu. Em algum lugar, em alguma ramificação da realidade, você está vivendo a vida que deixou para trás aqui. E aquela versão de você não é menos real do que esta. Isso não significa que suas escolhas não importam. Elas importam profundamente. Porque você, este você específico que está ouvindo estas palavras, ainda tem que viver com as consequências de suas escolhas. A versão de você que aceitou o emprego não pode confortar a versão que o recusou. Vocês existem em mundos separados, incapazes de se tocar, mas significa que o arrependimento pode ser uma ilusão. Quando você olha para trás e pensa, e se eu tivesse feito diferente? A resposta pode ser, você fez. Em outro lugar, em outra ramificação, você tomou a outra decisão. E aquela versão de você está vivendo com as consequências disso. Talvez se perguntando a mesma coisa. Isso não resolve o arrependimento, é claro. Porque você ainda tem que viver esta vida, fazer escolhas nesta ramificação. Mas muda a textura do arrependimento. Ele se torna menos sobre o que foi perdido e mais sobre a inevitável multiplicidade do ser. Agora, você pode estar pensando, tudo bem, essa é uma ideia bonita e estranha, mas é real? Existe alguma evidência para isso além de equações na lousa? A resposta honesta é, não diretamente. Não podemos ver as outras ramificações. Por definição, uma vez que o universo se divide, as ramificações não podem mais interagir uma com a outra. Você não pode enviar uma mensagem para a versão de você em outro mundo. Você não pode confirmar que ela existe. Mas há evidências indiretas. Há o simples fato de que a matemática funciona. As equações da mecânica quântica, quando levadas a sério sem o colapso arbitrário da função de onda, naturalmente produzem ramificações.
E essas equações são as mais bem testadas da história da ciência. Então, ou a matemática está mentindo para nós de uma maneira muito específica e conveniente, ou ela está nos dizendo algo profundo sobre como a realidade realmente funciona. Há também o problema da medição. Na interpretação de Copenhagen, você precisa de uma linha divisória entre o mundo quântico, onde as superposições existem, e o mundo clássico, onde as coisas têm valores definidos. Mas onde você desenha essa linha? Quando exatamente a função de onda colapsa? Quando um fóton atinge um detector? Quando o detector envia o sinal para um computador? Quando um humano lê o resultado? A interpretação de muitos mundos não precisa dessa linha. Não há colapso, não há mágica, apenas ramificações contínuas governadas por equações determinísticas. É mais simples, em certo sentido. E na ciência, quando duas teorias explicam os mesmos fenômenos, geralmente preferimos a mais simples. Mas simples não significa confortável. A interpretação de muitos mundos pode ser matematicamente elegante, mas é filosoficamente vertiginosa. Ela nos pede para aceitar que tudo o que pode acontecer, acontece. Que não existe um futuro único, mas um número infinito de futuros desdobrando-se simultaneamente. Que você não é uma pessoa singular vivendo uma vida única, mas uma distribuição de probabilidades espalhada por infinitas ramificações da realidade. E aqui está onde as coisas ficam realmente estranhas. Porque se isso for verdade, então a sensação que você tem de ser o indivíduo singular, a sensação de continuidade da consciência, a sensação de que você é você e não outra pessoa, essa sensação é, em certo sentido, uma ilusão. Ou pelo menos uma simplificação radical de algo muito mais complexo. Você está acostumado a pensar em si mesmo como uma linha, um caminho contínuo do nascimento até agora, uma sequência ininterrupta de momentos conectados por memória e identidade. Mas talvez você seja mais como uma árvore, um tronco que se ramifica e se ramifica novamente. Cada galho representando uma escolha, cada folha uma versão diferente de você, vivendo uma vida ligeiramente diferente. E aqui está a parte que pode fazer sua cabeça girar. Você não é o tronco. Você não é a árvore inteira. Você é apenas uma folha, uma entre incontáveis outras. E todas as outras folhas também acham que são você. Então, qual é a verdadeira você? A resposta pode ser todas elas, ou nenhuma delas. Ou talvez a pergunta em si não faça sentido em um universo que se ramifica. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda, uma questão que tem mantido filósofos acordados por milênios e que a interpretação de muitos mundos torna ainda mais urgente. O que é a consciência? O que significa estar ciente? E se você existe em múltiplas ramificações simultaneamente, você está experienciando todas essas vidas ao mesmo tempo, ou apenas esta? Essa pergunta não tem uma resposta fácil, e os físicos, honestamente, não sabem. A mecânica quântica pode descrever o comportamento de partículas e campos com precisão incrível, mas ela não diz nada sobre consciência, sobre experiência subjetiva, sobre o que é ser você. Alguns físicos dizem que a consciência segue apenas um ramo. No momento da ramificação, você subjetivamente experimenta apenas um resultado, mesmo que todas as possibilidades continuem existindo objetivamente. É como se sua consciência fosse um holofote que ilumina apenas um caminho através da árvore de possibilidades, deixando todos os outros ramos no escuro. Mas isso levanta outra questão. Por que este ramo? Por que você está consciente desta versão de sua vida e não de outra? Não há resposta. É puramente aleatório. Você poderia, com igual probabilidade, estar consciente de qualquer uma das versões de você. Você simplesmente aconteceu de acabar nesta.
Outros físicos argumentam que talvez todas as versões de você sejam conscientes. Cada ramificação contém uma versão de você que está subjetivamente certa de que é a real. E de certa forma, todas estão certas. Você não é dividido entre elas. Você é multiplicado. Cada versão tem sua própria experiência completa e contínua de ser você. Nesse caso, você está vivendo múltiplas vidas simultaneamente. Você simplesmente não pode sentir as outras, porque elas existem em ramificações separadas da realidade. É como ter amnésia extrema entre cada momento de ramificação. Cada versão de você carrega apenas as memórias de seu próprio ramo. E então há uma terceira possibilidade, ainda mais estranha. Talvez a consciência em si seja o que causa a ramificação. Talvez o ato de estar ciente, de experienciar, seja o que divide o universo. Nesse caso, você não está apenas vivendo em um universo que se ramifica. Você está ativamente criando as ramificações com cada momento de consciência. Essa ideia tem ecos em tradições filosóficas e espirituais muito mais antigas que a mecânica quântica. A noção de que a consciência é fundamental, de que a realidade é de alguma forma criada ou moldada pelo ato de observação consciente, mas aqui está ela surgindo das equações da física moderna, vestida com a linguagem matemática do século XXI. Se sua cabeça está girando agora, isso é completamente normal. Essas ideias são profundamente contraintuitivas. Elas vão contra tudo que nossa experiência cotidiana nos diz sobre como o mundo funciona. Mas é importante lembrar que nossa intuição evoluiu para lidar com rochas e árvores e animais, não com partículas quânticas e universos ramificando-se. O fato de que algo parece impossível não significa que seja. Significa apenas que está além do alcance da intuição que desenvolvemos sobrevivendo nas savanas africanas. E talvez, apenas talvez, essas ideias estranhas sejam a verdade. Talvez a realidade realmente seja muito mais estranha e mais rica do que jamais imaginamos. Talvez você realmente esteja vivendo múltiplas vidas simultaneamente, suas consciências espalhadas por infinitas ramificações de possibilidade, cada uma pensando que é a única, cada uma real, além de qualquer dúvida. Mas isso nos deixa com mais perguntas do que respostas, e as perguntas ficam cada vez mais profundas conforme avançamos. Como exatamente o universo se divide? É instantâneo? É gradual? E se for gradual, existe um momento limiar onde você deixa de ser uma pessoa e se torna duas? Existe uma experiência subjetiva de ramificação, mesmo que fugidia, mesmo que você não possa lembrar depois? Os físicos que trabalham com a interpretação de muitos mundos usam um conceito chamado decoerência para explicar isso. É uma palavra técnica, mas a ideia por trás dela é surpreendentemente elegante. E compreendê-la é crucial para entender como você pode existir em múltiplas versões sem sentir nada estranho. Imagine que você está observando um átomo em superposição. Um átomo que está simultaneamente em dois lugares ao mesmo tempo. Agora você é feito de trilhões e trilhões de átomos. Seu olho, seu nervo óptico, seu cérebro. Todos eles são sistemas macroscópicos compostos de incontáveis partículas. Quando seu olho interage com aquele átomo em superposição, ele não está fazendo uma medição limpa e isolada. Ele está se emaranhando com o átomo. Seus fótons estão colidindo com ele. Seus elétrons estão interagindo com os campos ao redor dele. E toda essa informação está se espalhando pelo seu sistema nervoso. E aqui está o ponto crucial. Essa informação não para com você. Ela continua se espalhando. Os fótons que ricocheteiam de você interagem com moléculas de ar. Essas moléculas colidem com outras moléculas.
a informação sobre o estado do átomo e sobre qual versão de você observou qual resultado, vaza para o ambiente ao seu redor. Ela se torna, na linguagem da física, termicamente irreversível. Ela se perde no ruído térmico do universo. Esse processo é a decoerência e acontece incrivelmente rápido. Para a maioria dos sistemas macroscópicos, a decoerência ocorre em uma fração de segundo tão pequena que é difícil até conceber. Muito mais rápido que qualquer experiência consciente. Mais rápido que o tempo que leva para um sinal nervoso atravessar seu cérebro. O que isso significa é que no momento em que você está consciente de ter observado algo, de ter feito uma medição, as ramificações já aconteceram. Você já foi dividido em versões. Mas você não pode sentir, porque cada versão de você carrega apenas a informação de seu próprio ramo. As outras versões ainda existem, ainda estão conscientes, ainda acham que são você. Mas vocês estão agora em mundos separados, isolados um do outro pelo mar de informação que vazou para o ambiente. É como se o universo estivesse constantemente tirando cópias de você e colocando cada cópia em um quarto separado. Cada cópia acredita que é o original, porque carrega todas as suas memórias, toda a sua continuidade de consciência. E não há maneira de as cópias se comunicarem entre si, porque os quartos estão completamente isolados. Isso resolve um dos grandes problemas com a interpretação de muitos mundos. Porque você não sente as ramificações acontecendo. Porque sua experiência parece singular e contínua. A resposta é a decoerência. As ramificações acontecem, mas acontecem de uma maneira que preserva a ilusão de singularidade para cada ramo individual. Mas espere um momento. Se as ramificações estão sempre acontecendo, se o universo está constantemente se dividindo, onde estão todos esses universos? Onde existe espaço para infinitas cópias da realidade? Essa é outra questão profunda, e a resposta depende de como você pensa sobre o que o universo realmente é. Na interpretação de muitos mundos, os mundos não são lugares separados no espaço. Eles não estão flutuando em alguma dimensão extra como bolhas de sabão. Em vez disso, eles são aspectos diferentes da função de onda universal. Pense nisso como música. Uma única corda de violino pode vibrar de várias maneiras diferentes simultaneamente. Você pode ter a nota fundamental e vários harmônicos, todos soando ao mesmo tempo. Cada harmônico é uma versão diferente da vibração da corda, mas todos eles existem no mesmo espaço físico, na mesma corda. O universo, na interpretação de muitos mundos, é como essa corda. A função de onda universal é como a vibração. E os diferentes mundos são como os diferentes harmônicos, todos existindo no mesmo espaço matemático, todos igualmente reais, mas não interagindo diretamente um com o outro porque vibrando em frequências diferentes. Isso é abstrato. Eu sei. Mas é importante entender que a interpretação de muitos mundos não está postulando infinitas cópias físicas do universo, ocupando infinito espaço físico. Está dizendo que a realidade tem uma estrutura mais rica do que percebemos, que há camadas de possibilidade coexistindo no mesmo substrato fundamental. Agora, vamos voltar para você, para suas escolhas, para a sensação inquietante de que você poderia ter vivido uma vida diferente. Se a interpretação de muitos mundos estiver correta, então cada vez que você enfrenta uma escolha genuinamente quântica, uma escolha onde processos quânticos em seu cérebro podem levar a resultados diferentes, o universo se ramifica. E há versões de você fazendo escolhas diferentes. Mas aqui está algo importante. Nem todas as escolhas são assim. Muitas de suas decisões são determinísticas no nível macroscópico.
Se você tem fome e há comida na sua frente, a física clássica de neurônios disparando é suficiente para prever que você vai comer. Não há ambiguidade quântica significativa ali. Não há ramificações. As ramificações acontecem em momentos de genuína incerteza quântica. E, na verdade, é difícil saber quais momentos são esses. Algumas decisões que parecem completamente determinadas podem ter componentes quânticos sutis. E algumas decisões que parecem abertas podem ser, na verdade, bastante determinísticas quando você leva em conta toda a física do seu cérebro. Isso significa que você pode não estar se ramificando tão frequentemente quanto imagina, mas também significa que pode estar se ramificando em momentos que você nunca esperaria, em momentos que parecem completamente mundanos. Há também a questão de quão diferentes são essas versões de você. Se a ramificação acontece no nível de um único neurônio disparando ou não, as versões resultantes de você podem ser quase indistinguíveis. Você pode ter o mesmo pensamento, fazer a mesma escolha, viver essencialmente a mesma vida. A diferença pode ser tão microscópica que nunca se manifesta em nada observável. Mas ao longo do tempo, essas pequenas diferenças podem se acumular. Uma diferença minúscula em como seu cérebro processa uma informação pode levar a uma palavra diferente dita, que leva a uma conversa diferente, que leva a uma relação diferente, que leva a uma vida completamente diferente. É o efeito borboleta, mas ao nível quântico, e com cada possibilidade realmente acontecendo em alguma ramificação da realidade. Então, sim, há versões de você que fizeram escolhas radicalmente diferentes. Há uma versão que aceitou aquele emprego que você recusou. Há uma versão que nunca conheceu seu parceiro. Há uma versão que se mudou para outro país. Há uma versão que seguiu aquele sonho que você abandonou. E todas essas versões são você. Não no sentido de que você está experimentando suas vidas, mas no sentido de que elas começaram exatamente como você começou, com exatamente as mesmas memórias, exatamente a mesma história, até o momento da ramificação. E depois desse momento, elas divergiram. Elas viveram vidas diferentes. Elas se tornaram pessoas diferentes. Mas todas elas começaram como você. Isso levanta uma questão filosófica fascinante sobre identidade. O que faz você ser você? É sua história, suas memórias, sua continuidade de experiência? Se for isso, então todas essas versões eram você no momento da ramificação, mas deixaram de ser você logo depois. Elas se tornaram outras pessoas. Pessoas relacionadas a você por ancestralidade comum, mas não mais idênticas a você. Ou é algo mais? Existe alguma essência, algum eu fundamental que persiste através de todas as ramificações? Algo que de alguma forma unifica todas as versões de você em um ser único e coerente? A física não tem resposta para isso. A interpretação de muitos mundos pode descrever como o universo se ramifica, mas não pode dizer se há algo como uma alma ou um self que transcende as ramificações. Isso está além do escopo da ciência. É território da filosofia, da metafísica, talvez da espiritualidade. Mas mesmo sem resposta definitiva, a pergunta é valiosa, porque nos força a examinar nossas suposições sobre o que somos. Estamos acostumados a pensar em nós mesmos como entidades singulares, indivisíveis. Mas talvez sejamos mais como padrões que se propagam através do espaço de possibilidades. Mais como ondas do que como partículas. Mais como processos do que como coisas. E se isso for verdade, então a pergunta qual versão é a seu você pode não ter resposta. Todas são. Ou nenhuma é. A ideia de um você singular pode ser uma ilusão cognitiva útil. Uma simplificação que nosso cérebro faz para navegar o mundo, mas que se desfaz quando você olha muito de perto.
Agora vamos falar sobre algo que pode parecer completamente desconectado, mas que na verdade está profundamente relacionado: memória e déjà vu. Você já teve aquela sensação estranha de que já viveu um momento antes? Você entra em uma sala e há algo intensamente familiar nela, mesmo que você saiba que nunca esteve lá. Você tem uma conversa. A ideia é que, embora a decoerência geralmente isole completamente as ramificações umas das outras, pode haver situações excepcionais onde uma pequena quantidade de informação vaza entre elas. Talvez em momentos de simetria particular ou em configurações cerebrais específicas, poderia haver uma interferência quântica fraca entre ramificações próximas. Se isso fosse possível, você poderia, teoricamente, ter uma vaga sensação de uma vida paralela. Não uma memória clara, não uma percepção definida, mas uma impressão fantasmagórica de que algo similar aconteceu em outro lugar, em outra versão de você. Isso explicaria por que o déjà vu tem aquela qualidade peculiar de familiaridade sem conteúdo. Você sente que conhece o momento, mas não pode acessar nenhum detalhe específico. É como se você estivesse pegando apenas o fantasma mais tênue de uma memória de outra ramificação. O suficiente para criar a sensação, mas não o suficiente para fornecer informação real. Novamente, essa é pura especulação. A maioria dos físicos diria que a decoerência é completa demais, rápida demais, para permitir qualquer tipo de vazamento de informação entre ramificações. As evidências para isso são esmagadoramente contra, mas é uma especulação que toca em algo que todos sentimos às vezes: a sensação de vidas fantasmas, de caminhos não tomados que de alguma forma ainda ressoam conosco. Talvez sejam apenas construções da nossa imaginação, ou talvez sejam ecos reais de outras versões de nós mesmos, vivendo suas próprias vidas em ramificações inacessíveis da realidade. Há outro fenômeno relacionado que as pessoas frequentemente relatam: sonhos extremamente vívidos, que parecem ser memórias de vidas que você nunca viveu. Você acorda com a lembrança clara de um lugar onde nunca esteve, de pessoas que nunca conheceu, de eventos que nunca aconteceram. E por alguns momentos, essas memórias falsas parecem tão reais quanto suas memórias verdadeiras. Mais uma vez, a explicação padrão é puramente neurológica. Seu cérebro está sintetizando experiências falsas durante o sono, misturando fragmentos de memórias reais de maneiras novas e criativas. É assim que os sonhos funcionam. Mas e se alguns desses sonhos fossem algo mais? E se fossem vislumbres, filtrados e distorcidos pela natureza do sono, de vidas que você está vivendo em outras ramificações? Seria impossível distinguir. Um sonho de uma vida paralela seria indistinguível de um sonho comum. Mas a possibilidade é filosoficamente intrigante. E isso nos leva a uma das questões mais profundas de todas. Se você está vivendo múltiplas vidas em ramificações paralelas, há algum sentido em que você pode influenciar essas outras vidas? Suas escolhas aqui afetam suas outras versões? A resposta da física é não. Uma vez que as ramificações acontecem, elas estão completamente isoladas. Não há comunicação, não há influência. Cada versão de você está por conta própria, fazendo suas próprias escolhas e vendo suas próprias consequências. Mas há uma maneira mais sutil de pensar sobre isso. Suas escolhas agora afetam quais ramificações futuras são possíveis. Se você decide estudar física esta noite, então todas as versões futuras de você, em todas as ramificações descendentes, terão essa memória, terão esse conhecimento. Você está moldando o espaço de possibilidades para todos os seus futuros selves. É como plantar uma árvore. Você não pode controlar cada galho individual que crescerá. Mas você escolhe onde plantar a semente. Que tipo de árvore será? E isso determina o espaço geral de formas que a árvore pode tomar.
Suas escolhas agora são a semente. As ramificações são os galhos. E todas as suas versões futuras são as folhas crescendo desses galhos. Nesse sentido, suas escolhas têm um peso cósmico. Elas não afetam apenas esta versão de você. Elas afetam todas as versões futuras de você, em todas as ramificações possíveis. Quando você decide ser gentil, você está fazendo todas as suas versões futuras um pouco mais propensas a serem gentis. Quando você decide ser corajosa, você está plantando coragem em toda a sua árvore de possibilidades. Isso não significa que você é responsável pelas escolhas de suas outras versões. Cada uma delas tem seu próprio livre-arbítrio, seja o que for que isso signifique em um universo quântico. Mas significa que há uma continuidade, uma conexão entre você e todos os seus selves possíveis. Vocês não são ilhas isoladas. Vocês são galhos da mesma árvore. E talvez, apenas talvez, haja algum consolo nisso. Quando você se sente preso, quando sente que fez as escolhas erradas e arruinou sua vida, lembre-se, há outras versões de você que fizeram escolhas diferentes. Elas não podem ajudá-lo diretamente. Elas não podem consertar seus erros. Mas elas existem. E elas carregam possibilidades que você não pode mais acessar nesta ramificação. Isso não é um convite para desistir, para parar de tentar porque outras versões suas estão tendo sucesso. Pelo contrário, é um lembrete de que você é parte de algo maior, um padrão se desdobrando através de infinitas possibilidades. E cada versão de você, cada ramificação, merece ser vivida da melhor forma possível. Porque mesmo se há infinitas versões suas, esta versão ainda é você. Esta vida ainda é sua. Este momento ainda importa. A existência de outras possibilidades não diminui a realidade e a importância desta. Agora, há outra camada de estranheza que precisamos explorar. Até agora, temos falado sobre ramificações criadas por processos quânticos em seu cérebro e corpo. Mas a interpretação de muitos mundos não se limita a você. Ela se aplica a tudo. Cada átomo no universo está constantemente fazendo escolhas quânticas. Cada fóton que atravessa o espaço, cada elétron que orbita um núcleo, cada partícula que decai, cria ramificações. O universo inteiro está se dividindo constantemente em versões ligeiramente diferentes de si mesmo. Isso significa que as diferenças entre ramificações não se limitam às suas escolhas pessoais. Há ramificações onde eventos cósmicos completamente aleatórios ocorreram de forma diferente. Há ramificações onde aquele asteroide que passou perto da Terra em 2029 realmente colidiu. Há ramificações onde aquela mutação aleatória de DNA aconteceu de forma diferente em um organismo ancestral milhões de anos atrás, levando a uma árvore evolutiva completamente diferente. Há ramificações, se você for longe o suficiente na árvore de possibilidades, onde os dinossauros nunca foram extintos. Há ramificações onde a vida nunca surgiu na Terra. Há ramificações onde a Terra nunca se formou. E todas essas ramificações são tão reais quanto esta. Todas elas contêm universos inteiros com suas próprias histórias, suas próprias civilizações, suas próprias versões de você, ou de seres equivalentes a você. A escala disso é vertiginosa. Não estamos falando apenas de algumas versões de você fazendo escolhas diferentes. Estamos falando de uma estrutura de realidade tão vasta, tão incompreensivelmente rica, que o universo observável inteiro é apenas uma folha microscópica em uma árvore de possibilidades que se estende infinitamente em todas as direções. E aqui está algo que pode fazer você pausar. Neste momento, enquanto você respira, enquanto ouve estas palavras, você está em uma folha específica dessa árvore. Você está experimentando uma ramificação particular entre infinitas. E a única razão pela qual esta parece especial
parece ser a realidade em vez de apenas uma realidade, é porque você está nela. É como perguntar: por que nasci neste corpo em particular? Por que sou eu e não outra pessoa? A pergunta não tem resposta porque a situação é simétrica. Cada pessoa faz a mesma pergunta sobre si mesma, e a resposta é sempre a mesma. Você é você porque você está tendo a experiência de ser você. Não há uma razão mais profunda. Da mesma forma, esta ramificação não é especial, é apenas onde você acabou. Todas as outras ramificações são igualmente reais, e todas as versões de você nelas estão se fazendo a mesma pergunta: por que estou nesta ramificação em particular? Se isso te faz sentir pequeno, inconsequente, perdido em um mar de possibilidades infinitas, eu entendo. É uma sensação comum ao contemplar essas ideias. Mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente. Sim, você é uma folha em uma árvore infinita, mas você é uma folha consciente. Você tem a capacidade extraordinária de refletir sobre sua própria existência, de se maravilhar com o fato de que existe, de fazer perguntas sobre a natureza da realidade. E essa capacidade não é diminuída pelo fato de que há outras versões de você fazendo o mesmo. Se alguma coisa é amplificada, porque você não está sozinho, não no sentido convencional de ter outras pessoas ao seu redor, embora isso também seja verdade. Mas em um sentido mais profundo, você é parte de uma multiplicidade de consciências, todas surgindo da mesma fonte, todas explorando diferentes facetas de possibilidade. Você é uma expressão particular de um padrão que se manifesta de infinitas maneiras. E há beleza nisso. Há uma espécie de consolo cósmico em saber que não importa o que aconteça nesta ramificação, o padrão que é você continua em outros lugares. Você não pode ser verdadeiramente destruído porque não há um único você para ser destruído. Você é distribuído através da estrutura da realidade, como uma onda é distribuída através do oceano. Isso não torna você imortal no sentido convencional. Esta versão de você ainda vai morrer um dia. Essa vida ainda é finita. Mas o padrão, a essência, seja lá o que você queira chamar, persiste em incontáveis outras formas. É quase místico quando você pensa assim. E talvez devesse ser. Talvez a interpretação de muitos mundos esteja nos levando de volta a intuições antigas sobre a natureza do self e da realidade. Intuições que foram expressas em linguagem poética e religiosa por milênios, mas que agora estão sendo redescobertas na linguagem fria e precisa da física matemática. Há tradições espirituais que falam sobre o self como uma ilusão, sobre a ideia de que você não é realmente um indivíduo separado, mas parte de uma consciência universal maior. O budismo fala sobre anatta, a ausência de um eu permanente e independente. O hinduísmo Vedanta fala sobre Atman e Brahman, a identidade última entre o self individual e a realidade absoluta. Essas ideias formuladas há milhares de anos, sem qualquer conhecimento de mecânica quântica, ecoam estranhamente com o que a interpretação de muitos mundos está sugerindo. Não estou dizendo que a física prova essas filosofias. Isso seria ir longe demais. A interpretação de muitos mundos é uma teoria sobre como partículas e campos se comportam, não uma teoria sobre consciência ou espiritualidade. Mas há uma ressonância interessante. Ambas estão apontando para a ideia de que nossa experiência cotidiana, de sermos indivíduos singulares e isolados, pode ser uma simplificação radical de algo muito mais complexo e interconectado. E isso nos traz de volta a uma questão prática. Como você deve viver sabendo disso? Se a interpretação de muitos mundos estiver correta, se você realmente for uma multiplicidade de seres espalhados por infinitas ramificações, isso deveria mudar como você se comporta, como você faz escolhas,
como você pensa sobre sua vida. Alguns filósofos argumentam que não deveria mudar nada. Afinal, você só pode experienciar esta ramificação. Você não pode sentir as outras, não pode se comunicar com elas, não pode alterá-las. Do seu ponto de vista subjetivo, é como se elas não existissem. Então, você deve simplesmente viver esta vida da melhor forma possível. Fazer as escolhas que parecem certas, sem se preocupar com ramificações hipotéticas que você nunca poderá acessar. Essa é uma posição razoável. Mas eu acho que há algo mais sutil acontecendo. Porque mesmo que você não possa experienciar diretamente as outras ramificações, saber que elas existem pode mudar sua relação com suas escolhas e com os resultados dessas escolhas. Considere o arrependimento novamente. Quando você olha para trás em sua vida e pensa, eu deveria ter feito diferente, o que você está realmente sentindo? Você está lamentando a perda de possibilidades. Você está imaginando como sua vida poderia ter sido se você tivesse feito outra escolha. E essa imaginação causa dor, porque você sente que aquelas possibilidades estão permanentemente fechadas para você. Mas se a interpretação de muitos mundos estiver correta, aquelas possibilidades não estão fechadas. Elas estão acontecendo. Em alguma ramificação da realidade, você fez a outra escolha. Você está vivendo aquela vida. E aquela versão de você pode estar olhando para trás e se arrependendo de não ter feito o que você fez. Isso não elimina o arrependimento, é claro. Porque esta versão de você ainda tem que lidar com as consequências de suas escolhas nesta ramificação. Mas muda a textura emocional do arrependimento. Ele se torna menos sobre possibilidades perdidas e mais sobre a inevitável particularidade da experiência. Você não perdeu nada. Você simplesmente está experimentando uma faceta particular de um padrão mais amplo. Da mesma forma, considere a ansiedade sobre o futuro. Você fica acordado à noite, se preocupando com decisões que precisa tomar, tentando prever qual escolha levará ao melhor resultado. Mas se o universo se ramifica em cada possibilidade, então, em certo sentido, você não precisa escolher. Você escolherá todas as opções. Cada uma acontecerá em alguma ramificação. Novamente, isso não elimina a responsabilidade de escolher nesta ramificação. Você ainda precisa decidir o que fazer aqui e agora, mas pode aliviar um pouco a pressão, porque você não está fechando portas. Você está simplesmente determinando qual caminho esta versão particular de você tomará, sabendo que outras versões tomarão outros caminhos. Há também algo libertador sobre a ideia de que você está constantemente sendo reiniciado em versões ligeiramente diferentes. Cada momento de ramificação é como um novo começo, uma nova chance. Sim, cada nova versão carrega as memórias e consequências das escolhas anteriores. Mas cada uma também é uma entidade fresca, fazendo suas próprias escolhas, criando sua própria história. Você não está preso ao que foi. Você está constantemente se tornando algo novo. E embora você só possa sentir um caminho através dessa árvore de possibilidades, o padrão maior que é você está explorando o espaço inteiro de quem você pode ser. Agora, vamos abordar uma objeção comum à interpretação de muitos mundos. É uma objeção que vem da navalha de Occam, o princípio filosófico que diz que, tudo mais sendo igual, devemos preferir a explicação mais simples. Os críticos dizem: a interpretação de muitos mundos postula infinitos universos, uma proliferação inimaginável de realidades. Como isso pode ser mais simples do que apenas ter um universo? É uma objeção justa. Mas os defensores da interpretação de muitos mundos têm uma resposta intrigante. Eles argumentam que a simplicidade não deve ser medida pelo número de universos, mas pela simplicidade das leis fundamentais. Na interpretação de Copenhague, você precisa de duas regras diferentes.
Uma regra para como a função de onda evolui quando ninguém está olhando, ela obedece à equação de Schrödinger e se desenvolve em superposição. E uma regra completamente diferente para o que acontece quando alguém faz uma medição. A função de onda colapsa aleatoriamente para um estado definido. Você precisa definir o que conta como medição e o que conta como observador, onde a fronteira entre o mundo quântico e o mundo clássico está. Na interpretação de muitos mundos, você só precisa de uma regra, a equação de Schrödinger. Sempre. Sem colapso. Sem casos especiais. Sem observadores privilegiados. A função de onda simplesmente evolui de acordo com as leis da física quântica, e as ramificações surgem naturalmente dessa evolução. Nesse sentido, a interpretação de muitos mundos é mais simples. Ela tem menos postulados fundamentais. O fato de que ela produz infinitos universos como consequência não é uma complexidade adicionada. É apenas o que acontece quando você aplica a regra simples consistentemente. É como a diferença entre descrever a costa de um país com uma lista de coordenadas para cada curva e enseada versus descrevê-la com uma equação fractal simples que gera toda a complexidade. A equação é mais simples, mesmo que o resultado seja infinitamente complexo. Mas essa simplicidade tem um custo, e o custo é ontológico, um termo filosófico que significa relacionado ao que existe. A interpretação de muitos mundos nos pede para aceitar que muito mais coisas existem do que podemos observar diretamente. Ela nos pede para acreditar em universos inteiros que são, em princípio, inacessíveis a nós. Isso deixa algumas pessoas desconfortáveis. Parece não científico afirmar a existência de coisas que nunca podemos detectar. Se não podemos observar as outras ramificações, se não podemos testá-las experimentalmente, elas realmente existem em algum sentido significativo? Essa é uma questão profunda sobre o que significa existir. E diferentes filósofos da ciência têm diferentes respostas. Alguns dizem que só devemos acreditar em coisas que podemos observar diretamente. Outros dizem que devemos acreditar no que quer que nossas melhores teorias nos digam que existe, mesmo que não possamos observar tudo diretamente. Afinal, nós acreditamos em quarks, mesmo que nunca tenhamos visto um quark isolado e nunca possamos, devido ao confinamento de cor. Nós acreditamos no interior das estrelas, mesmo que nunca possamos viajar até lá. Nós acreditamos em eventos que aconteceram além de nosso horizonte cosmológico, eventos que nunca poderemos observar porque a luz deles nunca nos alcançará. Então, por que as outras ramificações da interpretação de muitos mundos seriam diferentes? Se elas são uma consequência necessária de nossas melhores teorias sobre como a física funciona, se a matemática nos leva inevitavelmente a elas quando aplicada consistentemente, por que não deveríamos aceitar que elas existem? É uma questão sem resposta definitiva, e diferentes físicos fazem diferentes escolhas sobre o que aceitar. Mas é importante entender que a interpretação de muitos mundos não é apenas fantasia selvagem. É uma tentativa séria de levar a mecânica quântica a sério, de seguir a matemática aonde quer que ela leve, mesmo que o destino seja estranho. Agora, há um aspecto da interpretação de muitos mundos que frequentemente é mal compreendido, e vale a pena esclarecer. As pessoas às vezes pensam que a interpretação de muitos mundos significa que todas as coisas possíveis acontecem. Que há uma ramificação onde você é bilionário, uma ramificação onde você é presidente, uma ramificação onde você pode voar. Mas não é bem assim. A interpretação de muitos mundos diz que todas as coisas quanticamente possíveis acontecem. E quanticamente possível é muito mais restrito do que logicamente possível ou imaginável. Você não pode violar as leis da física. Você não pode viajar mais rápido que a luz. Você não pode violar a conservação de energia. Todas essas restrições
ainda se aplicam em todas as ramificações. O universo se divide em possibilidades que são consistentes com as leis fundamentais da física, não em qualquer coisa que você possa imaginar. Então não há uma ramificação onde você tem superpoderes mágicos. Não há uma ramificação onde a gravidade repentinamente começou a funcionar ao contrário. As leis da física são as mesmas em todas as ramificações. O que varia são os resultados específicos de processos quânticos aleatórios, mas dentro dessas restrições, a variedade é ainda assim espantosa, porque há tantos processos quânticos acontecendo constantemente, tantos pontos onde o universo pode ramificar, que o espaço de possibilidades é efetivamente infinito. Há ramificações onde você fez escolhas de carreira diferentes. Há ramificações onde você vive em um país diferente. Há ramificações onde você nunca nasceu porque um espermatozoide diferente fertilizou o óvulo. Há ramificações onde a história humana tomou rumos completamente diferentes, porque algum evento crítico teve um resultado quântico diferente. E tudo isso é consistente com a física. Tudo isso poderia ter acontecido, e na interpretação de muitos mundos, tudo isso realmente aconteceu em alguma ramificação. Deixe-me dar um exemplo concreto. Considere a mutação genética. Mutações são causadas por erros na replicação do DNA, e alguns desses erros têm componentes quânticos. Um fóton de radiação ultravioleta atinge uma molécula de DNA e causa uma mudança. Mas se aquele fóton atinge ou não, e exatamente onde ele atinge se o fizer, tem aspectos quânticos. Isso significa que há ramificações onde mutações particulares aconteceram e ramificações onde não aconteceram. E ao longo de milhões de anos, essas diferentes mutações levam a diferentes trajetórias evolutivas. Há ramificações onde uma mutação particular há 200 milhões de anos levou a uma espécie de dinossauro completamente diferente. Há ramificações onde os mamíferos nunca se tornaram dominantes. Há ramificações onde uma espécie inteligente completamente diferente evoluiu. E em algumas dessas ramificações, pode haver criaturas se perguntando sobre universos paralelos, assim como você está agora, mas elas seriam completamente diferentes de você. Elas poderiam ter 8 tentáculos em vez de 4 membros. Elas poderiam se comunicar por bioluminescência em vez de som. Elas poderiam ter uma organização social completamente diferente. E todas essas possibilidades são tão reais quanto você. Elas simplesmente aconteceram em partes diferentes da árvore de possibilidades. Partes tão distantes de você que vocês nunca poderão se encontrar. A escala temporal também é importante. As ramificações não acontecem apenas agora. Elas têm acontecido desde o início do universo. Cada evento quântico nos primeiros microsegundos após o Big Bang criou ramificações. Cada flutuação quântica no campo inflaton durante a inflação cósmica criou ramificações. Isso significa que há ramificações onde a estrutura em grande escala do universo é diferente, onde as galáxias se formaram em lugares diferentes, onde nossa galáxia tem uma forma ligeiramente diferente, onde o sistema solar tem um planeta a mais ou a menos, e em cada uma dessas ramificações, uma cadeia diferente de eventos se desenrolou ao longo de bilhões de anos, levando a agora. Você está no final de uma cadeia particular, uma sequência específica de bilhões de anos de eventos quânticos, cada um escolhendo uma possibilidade entre muitas. É humilhante quando você pensa assim. A probabilidade de você estar exatamente nesta ramificação, com exatamente esta história, exatamente estas memórias, é infinitesimalmente pequena. Você é extraordinariamente improvável. E ainda assim, aqui está você. Mas isso é verdade em qualquer interpretação da mecânica quântica. Mesmo sem muitos mundos, a sequência específica de eventos quânticos que levou a você foi extremamente improvável. A diferença
é que na interpretação de muitos mundos, todas as outras sequências improváveis também aconteceram. Você não é especial por ser improvável. Você é apenas uma entre infinitas possibilidades que se realizaram. E há algo democratizante nisso. Você não é escolhido. Você não é o protagonista de algum drama cósmico único. Você é apenas um caminho particular através do espaço de possibilidades, tão válido quanto qualquer outro, não mais, não menos. Mas também há algo profundamente significativo nisso. Porque mesmo que você seja apenas um caminho entre muitos, você é um caminho. Você é uma realização particular de possibilidade. E essa realização tem valor intrínseco. Você experimenta, você sente, você pensa, você importa, não porque você é especial, mas precisamente porque você não é. Porque você é uma expressão do que é possível. E todas as expressões do possível têm valor. Agora, deixe-me compartilhar algo que pode parecer paradoxal. A interpretação de muitos mundos, que parece multiplicar você em infinitas versões, pode na verdade dar mais peso e significado às suas escolhas, não menos. Aqui está o porquê. Em uma visão tradicional determinística do universo, suas escolhas não são realmente livres. Elas são o resultado inevitável de causas anteriores. Dado o estado do universo ontem e as leis da física, suas escolhas hoje são completamente determinadas. Você não tinha opção real. Você estava sempre indo fazer o que fez. Na interpretação de Copenhagen da mecânica quântica, há aleatoriedade, mas é aleatória. Quando a função de onda colapsa, o resultado é genuinamente aleatório. Não é determinado por nada. Então suas escolhas, na medida em que têm componentes quânticos, são parcialmente aleatórias. Você também não as controla completamente. Mas na interpretação de muitos mundos, há uma terceira opção. Todas as possibilidades acontecem. Você faz todas as escolhas. E embora você não possa controlar qual ramificação você experimenta subjetivamente, há um sentido em que você está fazendo escolhas em todas as ramificações. O padrão que é você está explorando o espaço completo de possibilidades. E as escolhas que você faz, ou pelo menos as propensões para fazer certas escolhas, influenciam como esse espaço é explorado. Se você cultivou hábitos de bondade, então através de muitas ramificações, muitas versões de você tendem a agir com bondade. Se você cultivou coragem, muitas versões tendem a agir com coragem. Você não está apenas vivendo uma vida. Você está moldando um padrão que se manifesta através de incontáveis vidas. E esse padrão é você de uma maneira mais profunda do que qualquer versão individual. É como ser um artista fazendo variações sobre um tema. Cada variação é diferente, mas todas compartilham uma qualidade essencial que vem do artista. Você é tanto o artista quanto as variações. Você é tanto o padrão quanto as manifestações específicas do padrão. E isso, eu acho, é profundamente significativo. Isso eleva suas escolhas de eventos únicos em uma linha temporal para características definidoras de um padrão multidimensional. Quando você escolhe ser generosa, você não está apenas afetando esta vida. Você está imbuindo todo o padrão com generosidade. Você está fazendo generosidade parte do que você é através de todas as ramificações. É uma forma de imortalidade. Talvez. Não a imortalidade de uma alma única vivendo para sempre, mas a imortalidade de um padrão que se expressa infinitamente de infinitas maneiras. Você morre nesta ramificação, mas o padrão continua em incontáveis outras. E o que você faz aqui contribui para o que esse padrão é. Se isso soa místico, talvez devesse. Estamos chegando aos limites do que a física pode nos dizer, e entrando em território onde ciência, filosofia e espiritualidade começam a se misturar.
e talvez seja apropriado. Talvez as questões mais profundas sobre existência, identidade e significado não possam ser respondidas por nenhuma disciplina isoladamente. A interpretação de muitos mundos nos dá um arcabouço, uma maneira de pensar sobre como a realidade pode ser estruturada. Mas o que isso significa para você? Como você deve viver à luz disso? Essas são questões que cada pessoa precisa responder por si mesma. Algumas pessoas podem achar a ideia de infinitas versões de si mesmas libertadora. Outras podem achá-la perturbadora. Algumas podem sentir que isso dá mais significado à vida. Outras podem sentir que dilui o significado. Todas essas reações são válidas. Não há uma maneira correta de sentir sobre algo tão profundo. Mas aqui está algo que eu acho que vale a pena considerar. Independentemente de a interpretação de muitos mundos estar correta ou não, você já vive em uma espécie de multiplicidade. Você contém multidões, como disse Walt Whitman. Você tem múltiplas facetas, múltiplos papéis, múltiplas maneiras de ser. Você é diferente com sua família do que com seus amigos. Você é diferente quando está sozinha do que quando está em público. Você muda ao longo do tempo, tornando-se efetivamente pessoas diferentes em diferentes estágios de sua vida. Então, em certo sentido, você já não é uma pessoa singular. Você já é uma multiplicidade contida em um único corpo, uma única linha temporal. A interpretação de muitos mundos apenas estende essa multiplicidade para fora, através das ramificações da possibilidade. E talvez reconhecer isso seja através da física quântica ou através da introspecção psicológica. Seja o começo da sabedoria. Talvez aceitar que você não é uma coisa única e fixa, mas um processo fluido e multifacetado, seja essencial para viver uma vida autêntica e significativa. Porque quando você para de tentar ser uma pessoa singular consistente, quando você para de julgar a si mesma por não ser perfeitamente coerente em todas as situações, quando você permite a si mesma ser múltipla e contraditória e em constante mudança, você se liberta. Você se permite crescer, você se permite explorar o espaço completo de quem você pode ser. E talvez seja isso que a interpretação de muitos mundos realmente está nos ensinando. Não um fato técnico sobre física quântica, embora seja isso também, mas uma verdade mais profunda sobre a natureza da existência. Que a realidade é mais rica, mais vasta, mais cheia de possibilidades do que jamais imaginamos, e que você, em toda a sua complexidade e multiplicidade, é uma parte integral dessa riqueza infinita. Há um físico chamado Max Tegmark que levou essas ideias ainda mais longe. Ele propôs o que chama de hipótese do universo matemático, a ideia de que a realidade física é, em sua essência mais profunda, uma estrutura matemática. Não que a realidade seja descrita pela matemática, mas que ela literalmente é matemática. E se isso for verdade, então a interpretação de muitos mundos é apenas o começo, porque há muitas estruturas matemáticas possíveis, muitas maneiras diferentes que as leis da física poderiam ser. E se todas as estruturas matemáticas consistentes existem como universos físicos, então há não apenas infinitas ramificações do nosso universo, mas infinitos tipos completamente diferentes de universos, cada um com suas próprias leis da física, suas próprias dimensões, suas próprias formas de existência. Tegmark chama isso de multiverso de nível 4, o nível mais abrangente de realidade paralela. E nele, não há apenas versões de você fazendo escolhas diferentes. Há entidades completamente diferentes, vivendo em universos com geometrias que você não pode nem visualizar, experimentando formas de consciência tão alienígenas que você não as reconheceria como consciência. É vertiginoso.
É quase incompreensível. E ainda assim, é para onde a lógica nos leva quando seguimos certas linhas de raciocínio até suas conclusões naturais. Mas deixe-me trazer isso de volta para algo mais pessoal, mais íntimo. Porque no fim, o que importa não é a estrutura abstrata da realidade, mas como você se relaciona com ela, como você vive sua vida, como você faz escolhas, como você encontra significado em meio a toda essa vastidão. E aqui está algo que tenho pensado. Talvez o propósito de existir em uma ramificação particular não seja descobrir a verdade absoluta sobre a realidade. Talvez seja simplesmente experimentar, sentir. Estar presente neste momento específico, neste corpo específico, nesta versão particular de você. Porque se há algo que todas as versões de você compartilham, é a capacidade de ter experiências. Cada uma delas vê um pôr do sol. Cada uma sente a brisa na pele. Cada uma conhece a dor da perda e a alegria da conexão. E essas experiências têm valor intrínseco. Elas não precisam levar a algum objetivo maior. Elas são o objetivo. Você está aqui, nesta ramificação, experimentando esta vida. E embora haja incontáveis outras versões de você experimentando outras vidas, isso não diminui o valor desta experiência. Se alguma coisa, torna mais precioso. Porque esta configuração específica de eventos, esta sequência particular de momentos, nunca acontecerá novamente exatamente assim. Mesmo em infinitas ramificações, esta ramificação exata é única. Há um conceito na filosofia budista chamado Shoshin, mente de principiante. É a ideia de estar totalmente presente com cada experiência como se fosse a primeira vez, sem preconcepções, sem a bagagem de experiências passadas obscurecendo a novidade do momento. E talvez a interpretação de muitos mundos nos convide a algo similar. A ver cada momento como uma ramificação fresca da realidade, um novo começo. A não estar tão apegado à história que nos trouxe aqui que não possamos apreciar a singularidade de agora. Porque sim, há uma continuidade. Você carrega memórias, você tem uma história, mas também, em cada momento quântico, você está sendo renovado. Você está se tornando uma versão ligeiramente diferente de si mesmo. E todas essas versões são igualmente reais, igualmente você, igualmente dignas de existir. Deixe-me contar sobre um experimento mental que algumas pessoas acham útil. Imagine que você está prestes a fazer uma escolha difícil. Você está dividido entre duas opções e não sabe qual escolher. Na visão tradicional, você pesaria os prós e contras, tentaria prever qual levará ao melhor resultado e então faria uma escolha. E depois, você viveria com as consequências, possivelmente se arrependendo se as coisas não saíssem bem. Mas na perspectiva de muitos mundos, você pode pensar diferente. Você pode reconhecer que, em certo sentido, você escolherá ambas. Há uma versão de você que tomará o caminho A e uma versão que tomará o caminho B. Ambas são reais. Ambas viverão com suas consequências. Isso não torna a escolha mais fácil. Você ainda precisa decidir o que esta versão de você fará. Mas pode mudar sua relação com a decisão. Em vez de ser uma escolha entre possibilidades mutuamente exclusivas, torna-se uma escolha de qual caminho você caminhará, sabendo que outros caminhos também serão caminhados por outras versões de você. E curiosamente, isso pode realmente tornar mais fácil fazer escolhas corajosas. Porque se você sabe que há uma versão de você que fará a escolha segura, então esta versão pode se sentir mais livre para arriscar. Não em um sentido irresponsável, mas em um sentido de reconhecer que o padrão completo de você está explorando todo o espaço de possibilidades. E esta versão particular pode contribuir explorando a opção mais ousada. É claro, isso funciona nos dois sentidos.
se todas as versões de você forem corajosas, então quem está explorando a opção segura? Mas o ponto não é dar uma desculpa para ser imprudente. O ponto é liberar um pouco da ansiedade paralisante que vem de sentir que cada escolha é definitiva, que você está fechando portas permanentemente. Você não está. As portas ainda estão abertas, apenas em ramificações diferentes. E embora você não possa voltar e caminhar através delas nesta linha temporal, o padrão maior de você está caminhando através de todas elas. Agora, há uma questão que algumas pessoas fazem. Se todas as possibilidades acontecem, então minhas escolhas importam. Se há versões de mim fazendo todas as coisas possíveis, então o que diferença faz o que eu faço? É uma questão importante. E a resposta, eu acho, é que suas escolhas importam imensamente. Precisamente porque determinam qual versão você será. Pense nisso. Você não pode controlar todas as versões de você. Cada uma delas está fazendo suas próprias escolhas em suas próprias ramificações. Mas você pode controlar esta versão. Você pode decidir quem esta versão específica de você se tornará. Que valores ela encarnará. Que tipo de vida ela viverá. E essa escolha é significativa. Porque, embora haja versões de você fazendo coisas ruins, você não quer ser essa versão. Você quer ser uma versão que pode olhar para trás sem vergonha, que viveu de acordo com seus valores, que contribuiu positivamente para o mundo ao seu redor. O fato de que outras versões falharam nisso não diminui a importância de você ter sucesso. Se alguma coisa torna mais importante. Porque você está elevando a média, por assim dizer. Você está fazendo o padrão geral de você um pouco melhor, um pouco mais brilhante. E há outra dimensão nisso. Suas ações nesta ramificação afetam outras pessoas. Você compartilha esta ramificação com bilhões de outras pessoas. Cada uma delas também existindo em múltiplas versões, em múltiplas ramificações. E o que você faz afeta as experiências delas nesta ramificação. Quando você é gentil com alguém, você está fazendo a vida dessa pessoa nesta ramificação um pouco melhor. Sim, há outras ramificações onde você não foi gentil, e há outras ramificações onde outra pessoa foi gentil quando você não foi. Mas nenhuma dessas ramificações é esta ramificação. E nesta ramificação, neste momento, você tem o poder de fazer diferença. Então suas escolhas importam. Elas sempre importaram. A interpretação de muitos mundos não muda isso. Ela apenas adiciona um contexto mais amplo, uma compreensão de que você é parte de algo maior. Mas sua parte, sua contribuição, continua sendo real e significativa. Há algo mais que vale a pena explorar. A relação entre a interpretação de muitos mundos e o tempo. Normalmente pensamos no tempo como uma linha reta, do passado para o futuro. Mas se o universo está constantemente se ramificando, então o tempo é mais como uma árvore crescendo. O passado é o tronco, compartilhado por todas as ramificações. O presente é o ponto de ramificação. E o futuro é a multiplicidade de galhos se estendendo em todas as direções. Mas aqui está algo estranho. Na física relativística, o tempo não é realmente uma coisa separada do espaço. É uma dimensão como as dimensões espaciais, entrelaçada com elas no que chamamos de espaço-tempo. E, no espaço-tempo, passado, presente e futuro, todos existem de certa forma simultaneamente. Eles são apenas diferentes lugares no espaço-tempo. Então, se você combinar a interpretação de muitos mundos com a relatividade, você obtém uma imagem onde todas as ramificações, em todos os tempos,
existem simultaneamente em uma vasta estrutura multidimensional. Você não está se movendo do passado para o futuro. Você é um padrão quadridimensional, ou multidimensional se incluirmos as ramificações, estendido através do espaço-tempo. Sua experiência de agora, de estar em um momento particular, é como um ponto de consciência se movendo ao longo desse padrão. Mas o padrão completo já está lá, já existe, em sua totalidade. Isso levanta questões profundas sobre livre-arbítrio e determinismo. Se todo o padrão já existe, então em que sentido você está fazendo escolhas? Você está descobrindo um padrão que já está lá ou está criando o padrão enquanto avança? Essas são questões que os filósofos têm debatido por séculos, e a interpretação de muitos mundos não as resolve necessariamente, mas adiciona uma nova dimensão a elas. Porque na interpretação de muitos mundos, o padrão não é uma linha única, é uma árvore. E embora toda a árvore possa existir atemporalmente, você ainda está determinando qual galho você segue. É como ler um livro de aventura de escolha sua própria aventura. Todas as possibilidades estão impressas no livro. Todas existem. Mas você ainda escolhe qual caminho seguir, quais páginas ler. E embora todas as histórias existam no livro, você experimenta apenas uma por vez. Talvez seja isso que está acontecendo com sua vida. Todas as possibilidades existem na estrutura atemporal do espaço-tempo ramificado. Mas você está trilhando um caminho através dela, experienciando uma sequência particular de momentos, fazendo escolhas que determinam qual galho você segue. E embora você não possa voltar e escolher diferente nesta linha temporal, o padrão completo contém todas as escolhas. Você é, em certo sentido, todas as possíveis versões de si mesmo simultaneamente. Apenas sua experiência subjetiva está focada em uma versão por vez. É como ser uma atriz interpretando múltiplos papéis em múltiplas peças ao mesmo tempo. Cada papel é diferente. Cada um tem sua própria história, suas próprias escolhas, suas próprias consequências. Mas todos são interpretados pela mesma atriz. E a atriz é quem você realmente é, o padrão subjacente que se manifesta de todas essas maneiras diferentes. Deixe-me compartilhar uma última reflexão antes de começarmos a concluir esta jornada. Há uma beleza estranha na ideia de que você é múltiplo. Que você não está limitado a uma única manifestação de possibilidade, mas está espalhado através de todo o espectro de o que você poderia ser. Toda aquela coisa que você sempre quis fazer, mas nunca fez, há uma versão de você que a fez. Toda palavra que você desejou ter dito, há uma versão de você que a disse. Toda versão de você que você sonhou em se tornar, ela existe em alguma ramificação da realidade. E sim, isso também significa que todas as piores versões de você existem. Todas as escolhas egoístas que você poderia ter feito, alguém que começou exatamente como você as fez. Mas você não é responsável por elas. Você só é responsável por esta versão, por este caminho através do jardim de possibilidades que se bifurcam. E talvez haja libertação nisso, em saber que você não precisa carregar o peso de todas as possibilidades não realizadas. Elas foram realizadas. Apenas não por você, nesta ramificação. Você pode deixá-las ir. Você pode focar em viver bem esta vida, aqui, agora, sabendo que o padrão maior está cuidando das outras possibilidades. É como ser parte de um coro imenso. Você canta apenas uma parte. Você não pode cantar todas as partes sozinha, mas há outros cantores, outras versões de você, cantando todas as outras partes. E juntos, vocês criam uma harmonia tão rica, tão complexa, tão bela, que transcende qualquer voz individual. Você não é diminuída por ser apenas uma voz. Você é essencial, porque sem sua voz, a harmonia estaria incompleta. Sua nota específica,
Sua contribuição única importa. E ao mesmo tempo, você é parte de algo muito maior que você mesma. Isso é o que a interpretação de muitos mundos oferece, em última análise. Não uma resposta definitiva sobre como a realidade funciona, porque ainda há muito debate e incerteza, mas uma perspectiva, uma maneira de pensar sobre existência que é simultaneamente humilde e expansiva. Que reconhece que você é uma gota no oceano e também é o oceano inteiro. Você é singular e você é múltipla. Você é finita e você é infinita. Você é esta vida e você é todas as vidas possíveis. E todas essas contradições aparentes são resolvidas quando você percebe que a realidade é mais rica, mais complexa, mais misteriosa do que qualquer descrição pode capturar completamente. A interpretação de muitos mundos nos convida a manter duas verdades simultaneamente. Que você importa profundamente, que suas escolhas têm peso real e consequências reais, e que você é parte de um padrão vasto que transcende qualquer versão individual de você. Ambas são verdadeiras, ambas são importantes, e talvez, apenas talvez, aprender a viver com essa tensão, a abraçar tanto sua singularidade quanto sua multiplicidade, seja parte do que significa estar plenamente vivo. Estar presente neste momento, nesta ramificação, enquanto permanece consciente da vastidão de possibilidades que você também é. Enquanto você ouve isso agora, onde quer que esteja, seja qual for sua situação, lembre-se, você está vivendo uma vida entre muitas. E essa vida, esta exata configuração de circunstâncias e escolhas e momentos, é preciosa precisamente porque é única. Nenhuma outra versão de você viverá exatamente esta vida. Nenhuma outra experimentará este momento exato da maneira que você está experimentando. Então respire fundo. Sinta a singularidade deste instante. O ar entrando em seus pulmões. O peso do seu corpo onde quer que você esteja descansando. A textura particular de seus pensamentos neste momento. E ao mesmo tempo, permita-se sentir a vastidão. Sinta que você é parte de algo maior. Que você está conectada a incontáveis outras versões de si mesma. Todas explorando diferentes facetas de existência. Todas contribuindo para o padrão maravilhosamente complexo que é você. Você não precisa compreender completamente. Ninguém compreende. Até os físicos que trabalham com essas ideias todos os dias admitem que elas esticam a compreensão até o ponto de ruptura. Mas você pode sentir a possibilidade. Você pode abrir-se para a estranheza e a beleza de um universo que é tão muito mais vasto do que parece à primeira vista. E talvez nessa abertura você encontre uma nova maneira de se relacionar com suas escolhas, com seus arrependimentos, com suas esperanças para o futuro. Uma maneira que é mais leve porque reconhece que você não está carregando tudo sozinha. O padrão de você se estende através de infinitas possibilidades, e cada uma delas está fazendo sua parte. Sua tarefa não é viver todas as vidas, é viver esta vida. Completamente, autenticamente, com presença e consciência, e na medida do possível, com gentileza para consigo mesma e para com os outros que compartilham esta ramificação com você. Porque no final, seja a interpretação de muitos mundos verdadeira ou não, uma coisa é certa. Você tem esta vida, agora, neste momento, e o que você faz com ela importa. Para você, para as pessoas ao seu redor, para o padrão maior de possibilidades do qual você é parte. Então, viva, escolha, ame, questione, maravilhe-se. Deixe-se ser múltipla e contraditória e em constante mudança.
Deixe-se ser precisamente quem você é neste momento, sabendo que está perfeitamente bem ser alguém diferente no próximo momento. E quando você deitar para dormir esta noite, talvez possa sentir, bem na borda da consciência, a presença fantasmagórica de todas as suas outras versões também adormecendo, também sonhando, também se preparando para despertar em suas próprias manhãs, em suas próprias ramificações da realidade. Você não está sozinha. Você nunca esteve. Você é uma multiplicidade, uma sinfonia, um universo inteiro de possibilidades, todas cantando juntas em uma harmonia tão complexa que parece uma nota única. E essa nota única é você. Agora, aqui, perfeitamente real, perfeitamente valiosa, perfeitamente suficiente. Obrigado por vir nesta jornada comigo, por se permitir flutuar através dessas ideias estranhas e maravilhosas, por manter sua mente aberta ao possível, ao improvável, ao misterioso. Onde quer que você esteja neste momento, espero que encontre paz. Se você está lutando com escolhas difíceis, espero que a perspectiva de muitos mundos ofereça algum consolo. Se você está carregando arrependimentos, espero que possa deixá-los ir um pouco mais suavemente, sabendo que outras possibilidades foram realizadas em algum lugar. Se você está se sentindo pequena e insignificante diante da vastidão do universo, espero que possa ver que você é tanto a vastidão quanto a parte, tanto o oceano quanto a onda. Você é um milagre. Não no sentido sobrenatural, mas no sentido literal. Uma ocorrência tão improvável, tão extraordinariamente específica, que beira o impossível. E ainda assim, aqui está você. Seja você esteja acordada ou adormecendo. Seja você esteja ouvindo atentamente ou deixando estas palavras lavarem sobre você como ondas. Saiba que foi um privilégio compartilhar este espaço com você. Este momento. Esta ramificação particular da realidade onde nossas jornadas se cruzaram. Cuide de si mesma. Seja gentil com todas as versões de você, especialmente esta, aqui e agora. E lembre-se, você está vivendo não apenas uma vida, mas uma multiplicidade de vidas em um cosmos de possibilidades infinitas. Boa noite. Onde quer que você esteja, em qualquer ramificação da realidade, em qualquer momento do tempo, boa noite. Que seus sonhos sejam suaves, que suas escolhas sejam feitas com consciência e que você encontre significado e beleza na singularidade de sua jornada através do jardim infinito de possibilidades. Durma bem. Você está exatamente onde deveria estar.